Fala pessoal, vamos dar início a mais uma aula e nessa aula vamos estar falando sobre comunicação. Com certeza você já ouviu alguns ditados falando assim: quem tem boca vai a Roma, quem não se comunica se trumpica. São ditados populares que demonstram a importância da comunicação. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. A comunicação é fundamental para o profissional do futuro, para um estudante, para qualquer indivíduo que deseja fazer com que a sua mensagem alcance mais pessoas, para que você também, qualquer indivíduo, você deseja alcançar também os seus objetivos, você precisa comunicar. Você precisa colocar essa mensagem, esse sentimento, essa solução, essa inovação. Você precisa comunicar isso. Mas como comunicar? E o que é comunicação? Comunicação realmente é essa troca de informação, de mensagem através de meios, através de um código que, sendo um pouco mais técnico, através de uma língua específica em que tem um emissor, um destinatário, um meio para levar essa mensagem com um código, uma língua específica, um conjunto de sinais específicos para fazer com que esse receptor entenda a mensagem. Mas comunicação também nada mais é de que você comunicar uma mensagem, transmitir uma mensagem e você ter a certeza que essa mensagem você foi compreendido por outra pessoa, pela outra pessoa. Porque quando a gente acaba pensando sobre comunicação, muitas pessoas acabam pensando que é tão somente o falar. E hoje em dia muitas pessoas têm falado, com as redes sociais, muitas vezes no meio do trabalho, a pessoa fala, mas será que de fato ela é entendida? A comunicação precisa também ter essa preocupação de se fazer entendido. Aí a importância dos feedbacks, a importância de aquela mensagem que você manda de texto. E aí, fulano, você entendeu? E aí, tudo ok? Porque muitas vezes a pessoa não compreendeu aquilo que você comunicou. E às vezes você está se comunicando, você está falando, mas as pessoas não estão entendendo ou não estão conectando com essa mensagem. E nos dias de hoje é muito importante o profissional que saiba se comunicar, saiba utilizar os meios da comunicação. Hoje temos diversos meios, através do e-mail, através das redes sociais, através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, LinkedIn, diversas redes sociais contribuem nessa comunicação. Mas é muito importante entendermos cada elemento. O emissor, aquele que está emitindo essa mensagem, ele precisa ter a preocupação com aquele que vai receber. Quem é essa pessoa que está recebendo a minha mensagem? Qual é o background dessa pessoa? Qual é o contexto dessa pessoa? Qual é a forma com que essa pessoa se comunica? É entender o nosso público-alvo. É entender o nosso público-alvo. Eu lembro quando estava no ensino médio, tinha uma professora excelente de português e ela falava muito sobre isso, de sermos é, quase que poliglotas, vamos dizer assim, especialistas no nosso próprio idioma. Ou seja, a gente saber utilizar o português em diversas situações. Você não vai utilizar um português formal com seus amigos, numa conversa ali de happy hour. Você não vai utilizar um português formal, ou até mesmo numa troca de mensagem. Você muitas vezes vai estar utilizando algumas gírias, alguns apelidos, alguns ali porque você está num ambiente formal. Assim também você não vai utilizar uma linguagem informal no seu ambiente de trabalho.
E aí, chefe, beleza? E aí, escreveu um e-mail você abreviado? De forma alguma. Mas você precisa entender o seu público-alvo. A quem essa mensagem? A quem essa mensagem você destina essa mensagem? Ah, é um público mais jovem? Ah, um público de pessoas que almejam o mercado de trabalho? Qual é o meu público-alvo? Entendendo isso, você precisa também se colocar no lugar dessa pessoa. Você precisa também entender de fato as necessidades do seu público-alvo, para você comunicar a sua mensagem, transmitir a informação, transmitir a orientação de forma efetiva. Um grande problema é porque não fazendo essa análise do público-alvo, a pessoa tenta se comunicar e, como eu falei, não chega, não se conecta a mensagem e a informação com esse público-alvo. Você precisa também compreender a mensagem. Que mensagem você está se comunicando? Qual mensagem? A preocupação de passar uma mensagem clara, a preocupação de passar uma mensagem objetiva para esse público-alvo. Qual é a sua mensagem? Qual é o seu meio? Qual é a forma? Ah, eu vou utilizar o Instagram, eu vou utilizar o e-mail, eu vou utilizar o LinkedIn, eu vou utilizar o YouTube, não vou utilizar o WhatsApp. É entender o meio adequado para transmitir essa mensagem. Hoje, com a questão das redes sociais, você não vai colocar um textão no Instagram, por exemplo, dando um exemplo assim nas redes sociais. No Instagram você vai se preocupar em colocar uma imagem com pouco texto. No Facebook, sim, você vai colocar aquele texto um pouco mais longo. No LinkedIn, sim, você vai fazer aquele registro de algo que você alcançou da sua carreira profissional e vai colocar um registro um pouco maior. Então é entender a forma, o meio, qual meio eu vou utilizar e qual o código que eu vou utilizar. Porque se a gente não fizermos essas perguntas, vai acontecer diversos ruídos na nossa comunicação. E é interessante a gente analisar alguns ruídos na nossa comunicação. Um dos primeiros deles é o ruído físico. E muitas vezes, no momento em que você está comunicando, e principalmente agora com o home office, e muitas vezes é muito comum assim, passar na internet aquele profissional que está trabalhando, aí chega aqui, vê um filho que pula em cima, vai, passa um cachorro e de repente alguém dá um grito na casa. Esse ruído físico, essa preocupação, será que o meu ambiente está adequado para passar uma mensagem? Será que o ambiente em que eu estou comunicando, que eu estou conversando, que eu estou trocando essa informação é um ambiente adequado para isso? Ou é um ambiente cheio de ruído, cheio de coisas que atrapalham nessa comunicação? Uma outra preocupação também que a gente precisa ter é se o ruído fisiológico, ou seja, o ruído muitas vezes em que a pessoa não está num dia legal. A pessoa muitas vezes está com uma dor de cabeça, está enjoada para aquela conversa. Essa pessoa não está disposta para aquela conversa, para aquele dia. Então, nesse caso, é muito melhor, muito mais válido você aguardar se a pessoa está num estado melhor para aquela conversa, para determinadas conversas, para comunicar essa mensagem, para transmitir essa mensagem que acaba sendo um ruído que pode atrapalhar. Daquela atenção que aquela pessoa poderia te dar, ela acaba não te dando determinada atenção. Sabe aqueles momentos em que muitas vezes você está em busca do mercado, de uma vaga de emprego e você encontra uma pessoa assim que pode te ajudar, que pode auxiliar, indicar alguma vaga, e você naquele momento você fala: e aí, fulano, quanto tempo não te vejo? E de repente aquela pessoa fala assim: olha, fulano, infelizmente é realmente muito tempo que eu não te vejo. Olha, você não sabe da maior, infelizmente eu perdi meus pais, faleceu os meus pais. E às vezes, naquele momento que você precisa ficar em silêncio com aquela pessoa, abraçar aquela pessoa, dar uma palavra de conforto,
Às vezes, naquele momento mesmo, você já fala assim, aí, fulano, é aquela empresa, sem ter nenhuma atenção com aquilo que a pessoa está falando, com aquilo que a pessoa está comunicando e não entendendo também o time, o momento certo para transmitir a mensagem. Outra coisa que atrapalha muito é o ruído da linguagem. Às vezes você está num ambiente de trabalho que precisa de uma linguagem mais técnica e você está utilizando de forma muito informal. Ou também aquela mensagem que você precisa passar, seja um treinamento na empresa, seja até mesmo conversando com seus amigos, seja conversando com um futuro cliente, você está tão técnico, tão técnico, tão técnico que ninguém está entendendo. Sabe aquelas palestras, aquelas reflexões, aquelas conferências que aquele consultor, aquele palestrante está falando e está falando, está falando e as pessoas estão ali, não está conectando porque não está compreendendo. A linguagem está muito difícil, muito rebuscada e então é necessário abaixar um pouco. É necessário utilizar palavras mais simples, mais claras para transmitir essa mensagem de forma mais efetiva. Então, o ruído também da linguagem, entender qual a linguagem mais adequada para passar, qual a linguagem mais adequada para ser utilizada na hora de comunicar a sua mensagem, na hora de comunicar essa informação. Então, algumas dicas práticas para melhorar a nossa comunicação. É ser objetivo, vai direto ao ponto. Sabe, aquela pessoa que fica rodando, fica falando, conta histórias, histórias até chegar ao ponto, até chegar ao objetivo. Nos dias que a gente está, são muito corridos e principalmente se a gente pensar no ambiente de trabalho, a gente precisa ir direto ao ponto. A gente precisa comunicar e comunicar bem, passar essa mensagem de forma efetiva, porque você fica contando histórias, histórias até chegar ao ponto. Então seja objetivo. Seja também uma outra dica importante, seja claro na sua mensagem. Seja claro na sua mensagem. Não fica enchendo muita coisa, enchendo, mas passa clareza. Isso vai fazer com que as pessoas compreendam melhor a sua mensagem, a informação, aquilo que você deseja comunicar. Uma outra coisa que é muito importante na nossa comunicação interpessoal, o contato visual. O contato visual é muito importante. Porque às vezes você está conversando com uma pessoa e às vezes acontece isso comigo, encontra-se algum conhecido e o que me deixa com raiva, eu estou conversando com a pessoa e a pessoa está olhando para outro lugar, a pessoa está olhando no telefone, a pessoa tá totalmente desatenta. E ali eu entendo, poxa, essa pessoa realmente não quer me ouvir. Essa pessoa não quer me dar atenção. Então deixa para lá, ó, tchau fulano, tô indo embora. Então é muito importante esse contato visual. No momento que você faz esse contato visual, a pessoa ali ela entende, poxa, já que está parando para me dar atenção, já que está me compreendendo, já que está ali conversando comigo, de fato presente ali comigo. E aí é importante também dar alguns feedbacks, fazer algumas perguntas, não somente no contato visual, mas também fazer algumas perguntas daquilo que a pessoa já está falando com você. Faça algumas perguntas e isso vai conectar ainda mais. Uma outra coisa que é muito importante na nossa comunicação é a nossa linguagem corporal. Aí que muitas pessoas acabam pecando. Tem uma mensagem muito boa, tem uma mensagem até clara, objetiva, mas a sua linguagem está comunicando outra coisa. E parte da nossa comunicação, a grande parte da nossa comunicação, é feita de linguagem corporal. Linguagem corporal, nossa expressão facial, né, que faz parte da linguagem corporal, a nossa tonalidade, a tonalidade da nossa voz faz parte também da comunicação, mas grande parte da comunicação se dá da linguagem corporal. Então imagina só,
passando aqui nessa aula para você a respeito de comunicação. Eu tô aqui, então, pessoal, comunicação, a gente tem que ir de forma clara, de forma objetiva. Qual mensagem que eu tô passando assim? Imagina só, qual mensagem? Você olha assim, com certeza você vai falar assim, cara, esse cara tá com preguiça, cara. Na moral, esse cara aí tá cansado. Que aula é essa? Imagina você, olha a importância de muitas vezes você numa entrevista de emprego e diante do entrevistador você ter uma postura adequada para aquela conversa. E ali, com essa postura, com essa linguagem corporal, você já está comunicando muitas coisas. Você já comunica segurança, você já comunica credibilidade, você já comunica muitas coisas. Então é necessário você prestar atenção nisso. Como está a sua linguagem corporal? Porque com a sua linguagem você comunica muita coisa, muita coisa. Espero que essa aula tenha te ajudado e te ajude, que você pare um pouco, pare o vídeo, escreva, pega um papel e a caneta e realmente faça essa reflexão. Como está a sua comunicação? Será que está sendo uma comunicação efetiva ou não? Será que as pessoas estão se conectando com você ou não? Preste atenção nisso.